Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Fisiologia Humana para a turma do P3 de Radiologia da Faculdade Santa Emília de Rodar. Peço desculpa, pessoal, pelo atraso em relação ao início da aula. É que eu acho que alguns de vocês já sabem, né? Meu sobrinho nasceu e aí minha irmã chegou agora há pouco, né? Com o Antônio, meu sobrinho, e com meu cunhado. E aí a gente teve que dar um auxílio, né? Porque como ela tá recém-cirurgiada, foi cesariana, então eu precisei dar um auxílio ali para ela, tá bom? Então, quem vai ficar aqui vendo nossa aula hoje é o Antônio, ele tá aqui do meu lado, certo? Ele vai aprender um pouquinho de fisiologia também. Então, caso vocês escutem algum chorinho, já sabe de onde tá vindo. Então, minha irmã, né, acabou de chegar do hospital, tá se organizando. Então, o Antônio vai fazer uma presença VIP aqui na aula com vocês, tá bom? Se por acaso tiver ruim, tá, gente, a conexão, eu vou disponibilizar depois o vídeo de toda forma para vocês. Então, boa noite, Samantha, Gerlúcia, Anderson, Jadson. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de fisiologia, tá bom? Então, gente, vamos lá. Na semana passada, a gente deu início a nosso conteúdo referente ao sistema urinário, a parte do sistema excretor, corrigindo aqui o usuário de Jadson, na verdade é Rosilene Batistas. Boa noite, Rosilene. Então, dentro, né, dos sistemas que a gente está estudando, a gente deu início na aula passada ao sistema urinário, o sistema excretor, né, onde a gente estava falando um pouco sobre a questão da anatomia, né, das partes que correspondem a esse sistema, e a gente vai dar agora continuidade. Então, esse vídeo, gente, ele é bem curtinho, só para reforçar o que a gente viu na aula passada, tá bom? Ai, o vídeo não quer... Aqui. Os rins são órgãos que filtram o sangue, ou seja, são responsáveis pela eliminação de toxinas e de substâncias que estejam em excesso no nosso organismo. Eles são órgãos extraordinários, capazes de filtrar cerca de 190 litros de sangue a cada 24 horas, o que equivale a limpar todo o sangue mais de 40 vezes por dia. A insuficiência renal acontece quando os rins ficam doentes e o seu funcionamento fica comprometido. As principais causas de insuficiência renal crônica são o diabetes e a hipertensão, mas o tabagismo, a obesidade e o colesterol alto também colaboram para a perda de função dos rins. A doença renal crônica é, hoje em dia, um problema importante de saúde pública, porque a sua incidência tem vindo a aumentar de forma acelerada nas últimas décadas. Nos últimos 10 anos, o número de pacientes com insuficiência renal precisando de tratamento com hemodiálise mais do que dobrou. No Brasil, existe uma estimativa de que mais de 3 milhões de pessoas sejam portadoras de insuficiência renal crônica. O que mais assusta é que boa parte delas nem sequer desconfia que tem os rins doentes. Muitos só irão descobrir a doença tarde demais, quando o único tratamento possível será a diálise ou o transplante renal. Isso ocorre porque a insuficiência renal crônica é uma doença que, na maioria dos casos, não provoca sintomas até fases muito avançadas. Habitualmente, não há dor nos rins ou diminuição do volume urinário, e nem sempre existem alterações na aparência da urina. Portanto, como não há sintomas, a única forma de saber se os seus rins funcionam bem é através de exames simples, como a dosagem da creatinina no sangue e a análise da urina.
A dosagem da creatinina e o exame de urina podem ser feitos em qualquer pessoa, mas devem fazer sempre parte da avaliação médica de rotina de pacientes diabéticos, hipertensos e idosos. Eles também são importantes para pacientes com outros fatores de risco ou história familiar para doença renal. Lembre-se, os seus rins podem estar doentes sem que você tenha conhecimento. Converse com seu médico sobre o exame da creatinina. O diagnóstico precoce da doença renal é essencial para o tratamento adequado do paciente. Então, gente, a gente pode observar quanto que é importante, né, se ter atenção em relação à saúde dos nossos rins, né? Muitas vezes a gente acaba não tendo atenção, né, e cuidado, fazer exames de rotina para poder diagnosticar algum possível problema ali em nossa saúde, né? E como falado aí no vídeo, a gente observa que os problemas renais, quando eles vêm apresentar algum problema, né, então já está ali com um comprometimento, né, muito, muito grave. Por isso é necessário a gente ter sempre esse cuidado com a nossa própria saúde. Tá? Então, falando especificamente agora em relação aos rins, né, a gente vai ter 2 órgãos em forma de feijão, tamanho de um punho, né, anatomicamente aqui a gente vê sua posição, né, onde fica entre, né, aqui a parte fica anterior à coluna vertebral, certo? A gente vai ter aí o seu formato como observado, né, como se fosse um feijãozinho, tá? Ele é localizado no meio das costas, abaixo da caixa torácica. E, né, como a gente observa aqui, em cada lado da coluna. Pesam aproximadamente 0,5% do peso total do corpo, recebem em torno de 20% do sangue que é bombeado pelo coração. E o grande fornecimento de sangue para os rins permite que eles realizem, né, algumas tarefas que vão ser justamente fundamentais para o funcionamento, né, do nosso corpo como um todo. Então, os rins eles são extremamente importantes, que o funcionamento dele esteja sendo feito de forma correta para que o nosso corpo como um todo ele consiga estar no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo ritmo. Então, as funções dos rins, a gente vai ter aqui como sendo a regulação do volume do líquido extracelular, regulação também da pressão sanguínea e da osmolaridade, que a gente tinha falado na nossa primeira aula, né, desse semestre de fisiologia, quando a gente revisou um pouco os transportes. Então, ele mantém o balanço iônico, né, dentro do nosso corpo, em referência, né, aos íons que a gente vai ter circulando ali no nosso sangue. Eles vão ser responsáveis também por regular o pH sanguíneo, vão excretar resíduos e substâncias estranhas, como a gente já citou, né, ureia, amônia, mas também vão excretar drogas e qualquer outra substância tóxica que porventura esteja ali no nosso corpo, como por exemplo a gente pode estar falando de uma medicação. Deixa eu ver aqui os comentários. Ai meu Deus, teve muito comentário aqui. Tá travando. Cleine, não estou com a internet compatível para acompanhar a aula, pois estou fora de uma pessoa. Tudo bem. Boa noite, Arthur. Sim, pessoal, está travando, tá? Mas eu acho que agora já normalizou. Tá aqui a transmissão excelente para mim. Qualquer coisa, né, a aula vai ficar gravada, tá? Vai ficar disponível caso vocês não estejam conseguindo assistir agora ao vivo.
Travou geral que o pessoal tá dizendo. Professor, estou tentando assistir sua aula, minha internet tá muito ruim, tá travando. Também acho, voltou. Bom, então acho que agora ela tá funcionando. Pra mim tava meio que travado também, mas agora ela tá mostrando. Tá normal. É porque o sinal realmente hoje tá apresentando aqui, tá muito ruim. Então o sinal ele varia de verde, amarelo e vermelho. Geralmente ele fica no verde e hoje ele tá completamente no vermelho. Sim, Fabrício, porque algumas pessoas não têm o mesmo nome, tá? Então é bom vocês colocarem o mesmo nome do nickname aí do YouTube com o nome de vocês. Então, por favor, coloquem o nome. Então, dando continuidade aqui em relação à função dos rins, né? A gente estava falando da questão de excretar resíduos. A gente tem, né, como eu estava dizendo, a questão dos fármacos, né? A gente tem ali as medicações que vão ter, né, em sua composição substâncias químicas e que os rins vão ser responsáveis também ali por excretar, né, essas substâncias que possam ser prejudiciais ou estejam em excesso no nosso corpo. Então, os rins também vai participar da relação das vias endócrinas, né, onde a gente tem ali o sistema endócrino, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, a regulação hormonal, resumidamente falando. Na filtração dos rins, cada rim ele tem cerca de 1 milhão de néfrons, tá? O que seriam esses néfrons? Então, o néfron, ele é a unidade funcional do rim. Então, o pessoal dá uma verificada aqui no meu sobrinho. Então, os néfrons, como eu acabei de dizer, né, ele é a unidade funcional do rim. Vai ser nele onde a gente vai ter vamos dizer assim, onde tudo acontece, né, nos rins, o funcionamento propriamente dito. Então, é uma unidade funcional e vai ser a menor estrutura que pode realizar todas as funções, né, aqui especificamente dos rins. Cada dos rins tem cerca de 1 milhão de néfrons, né, que é dividido em segmentos, e cada segmento é intimamente associado aos vasos sanguíneos especializados. E aí a gente vai ver como que funciona a filtragem, né, a excreção, todo o funcionamento que a gente considera, né, dos rins, mas na sua menor unidade, que vai ser ali o funcionamento especificamente dos néfrons, tá bom? Então, em torno de 24 horas, né, durante um dia, os rins eles são capazes de filtrar em torno de 180 litros de sangue, né? Ah, professora, mas a gente não tem 180 litros de sangue no nosso corpo. Sim, né, eu sei disso. Mas quando a gente fala que vai ter essa filtragem de 180 litros, eu estou me referindo no sentido de que o nosso corpo, né, nosso sangue, ele faz parte de um sistema fechado, né, onde ele vai estar circulando por dentro dos vasos sanguíneos. E cada vez que ele circula, né, então a gente está contabilizando ali a quantidade de sangue que passa por ele, mesmo que seja o mesmo sangue que esteja passando, tá bom? Então, o volume total de sangue, deixa eu só melhorar aqui. Então, o volume total de sangue vai fazer a geração de uma filtração, tá? 60 vezes a quantidade dele, certo? Então, forma-se de 1 a 2 litros de urina por dia, tá? Isso vai variar um pouquinho, né, de acordo com o tamanho do indivíduo. Também vai variar de acordo com a ingestão de água dele. Então, esse volume total, né, de sangue que a gente vai ter no nosso corpo, ele vai estar passando inúmeras vezes pelos nossos rins, e nisso ele vai estar sendo filtrado, né, constantemente. Aproximadamente 99% do que é filtrado
ele é reabsorvido. Ou seja, é importante, né, que ele fique no nosso corpo. Ele é filtrado, é tirado as impurezas, é tirado o excesso, é tirado as substâncias tóxicas, é retirado tudo que não é necessário e o restante é reabsorvido pelo lá nos nossos néfrons, tá bom? A gente vai ver como que se faz, né, essa questão da filtração, reabsorção, a excreção, tudo com calma, quando a gente for ver as figuras mais à frente. Sim, Antônio está perguntando aqui, poderia dizer que no néfron ocorre a filtração? Sim, na verdade, no néfron ocorre uma parte, quer dizer, uma parte do néfron que ocorre a filtração, tá? Então, a gente vai ter, como eu estava falando agora há pouco, a gente vai ter a filtração, a reabsorção, a secreção, tá? Que vai ser, e a excreção, que vai ser tudo no néfron, tá? E aí a excreção, que vai ser o resultado daquilo que não vai ser absorvido pelo corpo, vai para os túbulos coletores, e aí isso vai se juntar até, né, todos os néfrons trabalhando juntos, até chegar ao nível de ureter e gotejar, vamos dizer assim, em forma de urina até ser armazenado na bexiga, tá bom? Continuando, então, a gente está vendo aqui, né, o sistema urinário de um homem, né, onde a gente está vendo aqui a uretra peniana, que é mais longa, né, como a gente já tinha visto em outras aulas, mas só para representar aqui, dentro dos nossos rins, que a gente vai ter as subunidades que são microscópicas, tá? Esqueci de falar essa informação. Então, o rim é um órgão, né, macroscópico, onde a gente vai poder vê-lo, tocar, e dentro dele a gente vai ter os néfrons, que só podem ser visualizados a nível de microscopia, tá bom? E aí, dentro desses néfrons que a gente vai ter aí, vamos dizer assim, a mágica do funcionamento, né, do sistema urinário acontecendo. Então, o néfron, como a gente pode ver aqui na imagem, tá? A gente tem um rim, aqui, né, a gente tem o início da uretra, né? A gente vai ter aqui os cálices, as pirâmides, e a gente fazendo um corte, ó, gente, vocês estão conseguindo visualizar aqui nesse quadradinho, né? Fazendo um corte, visualizando a nível microscópico, a gente conseguiria visualizar um néfron. Então, aqui a gente tem um néfron, tá? Não sei se vocês estão conseguindo observar toda essa partezinha branca, tá? Então, a gente tem, ó, inicialmente o glomérulo, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal. Aí aqui a gente tem o túbulo coletor. Então, cada néfron, ele vai, vamos dizer assim, desembocar, né, o que foi filtrado por ele no túbulo coletor. E aí o túbulo coletor de todos eles, né, de toda essa área do rim, vai gotejar a urina que foi produzida para ir caminhando através da uretra e ser armazenado lá na bexiga. Então, os líquidos, eles são filtrados do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman. Então, eu vou mostrar, tá, mais para frente a imagem do néfron, tá, maior, vamos dizer assim, com mais detalhe, para que vocês possam visualizar essa parte, tá, vamos dizer assim, microscópica, né, da anatomia, vamos dizer assim, dos néfrons. Então, deixa eu ver aqui se travou. Tá travado, gente. Então, gente, tá ruim hoje. Bom, eu vou continuar dando conteúdo, tá? Qualquer coisa vocês assistem posteriormente.
Então, dando continuidade aqui, a gente vai ter aqui no néfron, né, os líquidos eles são filtrados do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman. Tá? O glomérulo vai ser a parte que a gente vai ter ali a circulação, tá, passando, né, onde a gente vai ter a absorção ali do que vai ser necessário, tá? Aí, logo em seguida, ele vai para a cápsula de Bowman. De lá, eles fluem para o túbulo proximal, ou pode ser chamado também de túbulo contorcido proximal, tá? Que é aqui onde eu tinha mostrado agora há pouco para vocês. Depois vem a alça de Henle, o túbulo contorcido distal, ou só túbulo distal, o ducto coletor. Depois vão drenar para a pelve renal, né? E flui para a ureter para chegar na urina, ou na bexiga urinária. A Ana tá falando aqui, está travando, ou eu que estou travando? Então, dando continuidade, né, a gente tem aqui a estrutura do néfron, onde a gente vai ter a região glomerular, tá? Essa região glomerular, a gente tem toda a questão da circulação, tá? Onde a gente vai ter o que a gente chama de arteríolas aferentes. A gente pode ver aqui na imagem essa arteríola aqui embaixo, tá? A arteríola aferente significa o quê? Significa que é a arteríola que está chegando ao glomérulo, tá? Então, a aferente que está chegando, a arteríola eferente é a que está saindo, certo? Para ficar fácil, tá, de vocês memorizarem, lembrem-se de sair em inglês, tá? Que é exit. Então, eferente é de exit, né? Saída. Aferente é a que chega, tá? Ou então vocês podem usar a ordem alfabética mesmo, a que chega é a primeira letra A e depois a que sai é a letra E, tá bom? Como ficar mais fácil para que vocês possam memorizar, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter aqui, né, no nosso néfron? Então, como estava falando, a gente vai ter a arteríola aferente, que vai estar chegando até o nosso glomérulo, tá? Deixa eu ver aqui se voltou para vocês. Ih, tá sem dado nenhum. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui, gente. Só um minutinho. Vou ver se vai melhorar aqui. Então, gente, eu tô tentando ver se melhora aqui, tá? Então, vou dar continuidade. Então, a gente vai ter aqui... A gente vai ter a estrutura, né, do néfron, com a arteríola aferente chegando no glomérulo. Essa circulação sanguínea que a gente vai ter aqui, tá? Essa circulação ela vai estar recebendo através da cápsula de Bowman, tá? Então, a gente vai estar tendo aqui o início, vamos dizer assim, do processo de filtragem, tá? Então, o sangue, ele vai, através aqui da parede da arteríola, atravessar, né, para vir para a cápsula de Bowman, para iniciar o processo de
filtragem, né, o processo ali da função propriamente dita uma das funções propriamente dita dos néfrons, tá bom? Então, vamos ver todas as estruturas e depois a gente vai vendo uma por uma como que funciona. Tá? A gente vai ter aqui, né, no nosso glomérulo, o sangue vai estar passando aqui para a cápsula de Bowman, né, não necessariamente o sangue, né, eu estou falando assim, o que vai ser necessário fazer a filtragem, né, então íons, glicose, ureia, entre outras coisas que a gente vai estar falando daqui a pouco. Então, a gente vai ter o túbulo proximal ou túbulo contorcido proximal, tá? Pode ser chamado das duas formas, certo? Vocês podem ter o nome túbulo contorcido proximal ou túbulo contorcido proximal ou só túbulo contorcido proximal ou só túbulo proximal, tá? Sem o contorcido. Então, a gente vai ter, logo após esse túbulo proximal, que é onde a gente vai ter principalmente a questão da filtragem, a gente vai ter o que chamamos de alça de Henle. Então, essa alça de Henle, ela vai disponibilizar... Eita, a internet aqui já era. A internet aqui em casa ficou muito ruim, gente, de repente. Vamos ver se agora vai. Tá travada, a internet tá horrível. Então, vamos lá. Eu acho que agora tá indo aí para vocês, certo? Vamos ver se voltou a conexão. Não voltou, não. Ah, agora foi. Então, acho que agora voltou, gente. Vamos lá, continuar. Hoje a aula tá devagar. Então, a gente vai ter cápsula de Bowman, tá? Aqui o glomérulo. Cápsula de Bowman, ela vai ficar, gente, como se a gente tivesse, vamos supor que aqui fosse o glomérulo, tá? Onde a gente vai ter toda a questão da circulação passando dos vasos, e a gente vai ter, né, uma cápsula, né, envolvendo isso aí. Por isso que é chamada de cápsula de Bowman, tá bom? Logo depois, a gente vai ter o túbulo proximal, ou túbulo contorcido proximal, que vai ser onde principalmente vai ocorrer a questão vai ser onde vai ocorrer a filtragem, tá? Nos néfrons. A gente vai ter aqui a alça de Henle, tá? Observem que todo o néfron, ele é envolvido, vamos dizer assim, por circulação sanguínea, tá? Olha os vasos, tá? Então, a gente tem aqui vasos ricos, né, em oxigênio e aqui gás carbônico, né? Então, a gente vai ter a diferença, a gente observa pela coloração, tá? Então, a gente tem na alça de Henle uma região que vai ser impermeável, tá? Onde ele não vai mais absorver água, mas sim ele vai doar água. E a gente tem o túbulo distal, ou também pode ser chamado de túbulo contorcido distal. Também vai ter sua função aqui, tá, de reabsorção. E, por fim, no ducto coletor, a gente vai ter aqui a excreção propriamente dita, certo? Então, a gente tem aqui representado em vermelho, né, a artéria renal, porque vai estar rica em sangue oxigenado aqui nesse caso, e aqui a veia, né, rica em sangue com gás carbônico. Então, dentro do nosso néfron, né, na parte inicial, vamos dizer assim, né, onde a gente estava falando, né, antes de estar travando, e eu tive que repetir aqui umas 3, 4 vezes, que eu não sei até onde vocês pegaram, mas o sinal agora para mim tá verdinho, tá excelente, então eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar.
Então, a gente vai ter a artéria, né? Arteríola, na verdade, aferente, que vai ser a que está chegando, né? Trazendo o sangue para o glomérulo, né? Então, para ser filtrado, então a gente vai ter aqui a região glomerular, onde vai ser rico em vasos sanguíneos. E a gente tem a cápsula de Bowman, né, que vai estar envolvendo essa região glomerular. Então, quando esse sangue ele vai passando por aqui, a gente começa a ter o início da filtração, tá bom? Então, a filtração vai ser o movimento do líquido, tá? Na verdade, de líquido do plasma para a cápsula de Bowman, ou seja, o sangue e vai estar aqui correndo nesses vasos. A gente vai ter a questão, né, do transporte, que a gente já falou, né, lá no início das primeiras aulas. Então, a gente vai ter aqui a saída, né, do plasma para a cápsula de Bowman, para que seja filtrado, né, as substâncias que sejam necessárias ali. A reabsorção, então, nem tudo que está entrando aqui vai ser eliminado, como a gente tinha falado anteriormente. Eu não sei se vocês chegaram a visualizar, mas nem tudo que a gente que vai passar pelo néfron, que vai passar pelo rim, vai ser excretado. Pelo contrário, né? 99% do que passa lá é reabsorvido. Então, a gente vai ter essa filtração inicial, mas depois, como a gente pode visualizar nessa imagem aqui ao lado, a gente vai ter a reabsorção. Então, tudo que é importante para o corpo, ele vai ser reabsorvido. Lembra essa imagem aqui anterior que eu disse que vai ter vasos circulando, né? Todo o néfron? Então, aqui a gente está vendo ele individualmente, mas é porque tem vasos, tá? Vão ter capilares que vão estar próximos aqui, e aí eles vão estar recebendo, né, reabsorvendo essas substâncias que serão necessárias. Boa noite, Maria, aluna de estética, seja bem-vinda à aula de fisiologia. Então, gente, com a reabsorção, tá, a gente vai estar, né, vamos dizer assim, recebendo novamente, né, para o nosso corpo aquilo que vai ser importante. Então, a reabsorção é o movimento de materiais filtrados do túbulo para o sangue, daquelas substâncias que vão ser importantes mantê-las, né, na verdade, dentro do nosso corpo, tá bom? Já à medida que esse sangue ele vai passando, na verdade, esse sangue não, desculpa, né, esse plasma, essas substâncias vão passando aqui, algumas vão ser reabsorvidas pelo sangue e o contrário também vai ocorrendo. Então, o túbulo contorcido proximal, ele vai recebendo aqui também outras substâncias através ali da circulação que vai estar passando. Então, a secreção vai ser o movimento de moléculas selecionadas do sangue para o túbulo. Então, a reabsorção é o que vai estar sendo reabsorvido para o sangue, né, que no caso vai ficar no nosso corpo, e a secreção é o que está sendo eliminado do sangue para o néfron, tá bom? Então, no nosso sistema urinário, a gente vai ter a questão do filtrado, né, que é justamente esse processo inicial que a gente estava falando, né, em relação à corrente sanguínea, o glomérulo e a cápsula de Bowman e o início ali do túbulo contorcido proximal. E aí esse filtrado ele vai ter substâncias que são úteis para o nosso organismo e aquelas substâncias que são tóxicas. As substâncias que são úteis, elas vão ser o quê? Reabsorvidas, tá? Por isso que é necessário, né, ter ali a circulação sanguínea para que aquilo não fosse eliminado. Exemplo de substâncias úteis, né, para o nosso corpo vão ser a água, a glicose, vitaminas, aminoácidos e sais minerais que estariam presentes ali no nosso sangue, né, e que vão ser fundamentais para o nosso funcionamento.
Lógico que desde que não seja em excesso, tá? Até a água, se for em excesso, ela vai ser eliminada. Ela é útil, mas se ela tiver em excesso, ela vai ser colocada para fora. Acordou, bebê? Meu sobrinho acordou, gente. Então, substâncias tóxicas ao organismo. A gente vai ter ureia, amônia e ácido úrico, né? A gente tinha falado um pouquinho sobre elas na aula passada, e que a concentração dela vai variar de acordo com cada espécie, né? De acordo com cada ambiente que aqueles organismos estivessem inseridos, né? Então, como que faz, né? Como que ocorre a mágica, vamos dizer assim? Como que ocorre o processo de formação da urina? Então, vamos por partes aqui, né? Igual a Jack Stripador. A gente vai ter aqui a arteríola aferente, lembrando, aferente significa que é aquela que está chegando, tá? É aquela que vai estar trazendo o sangue para o néfron. Então, a arteríola aferente, né, ela vai vir em direção ao glomérulo. Esse glomérulo, ele vai estar revestido, vamos dizer assim, pela cápsula de Bowman, tá? E aí o conjunto glomérulo e cápsula de Bowman é chamado de corpúsculo renal. Então, esse sangue que está vindo pela artéria aferente, ele vai passar aqui pelo glomérulo e o plasma, né, as substâncias vão ser absorvidas aqui para esse néfron, né, até aqui a parte inicial do túbulo contorcido proximal, primeira parte. E aí a gente vai ter, passando por aqui, né, saindo dessa cápsula de Bowman, a artéria eferente. Então, o que o sangue está trazendo aqui, ele vai, uma parte, né, está sendo absorvido aqui para ser filtrado e sai. Aí vai para todo o corpo, aí volta, passa novamente pela artéria aferente, vai ser novamente passar aqui para um novo processo de filtragem, sai, aí fica nisso, tá? O tempo todinho, gente. Então, nessa parte inicial, a gente vai ter a filtração glomerular, tá? Que é justamente onde a gente vai ter aqui as substâncias do sangue passando para a cápsula de Bowman, tá bom? Logo em seguida, o túbulo contorcido proximal ou túbulo proximal. Gente, Toninho, tá espirrando? Então, o túbulo contorcido proximal, a gente vai ter o quê? Lembrando que a gente tem sempre, né, vasos sanguíneos passando por todo o néfron. Aqui está resumido, passando só numa partezinha aqui, mas ele está irrigando, passando todas as partes aqui, né, do néfron, tá bom? Só para relembrar e reforçar isso. Então, à medida que o filtrado vai passando pelo túbulo contorcido proximal, a gente vai ter a reabsorção de substâncias úteis, né? Então, água, glicose, íons, né? A gente vai estar isso sendo reabsorvido pela corrente sanguínea que está passando, ou seja, vai estar saindo do túbulo contorcido proximal e indo para a circulação sanguínea. Então, logo em seguida, a gente vai ter a alça de Henle, tá? Ou pode ser chamada também de alça néfrica, né? Néfrica de néfrons, onde a gente vai ter aqui a reabsorção de água, tá, gente? Então, aqui na alça de Henle, a gente vai ter água sendo reabsorvida pelo corpo, tá? Então, a concentração aqui de retirada de água vai ser considerável, tá bom? Então, depois da alça de Henle, a gente vai ter agora... Sim, lembrando que a alça de Henle, ela vai ter uma parte que vai ser impermeável, aonde não vai entrar nada, tá bom? E sim sair, né? No caso, reabsorver água para o nosso corpo, né? No caso, para a circulação sanguínea que vai estar passando aqui. Então,
após a alça de Henle, a gente vai ter o túbulo contorcido distal, o túbulo distal, onde a gente vai ter vai ser secretado aqui da corrente sanguínea substâncias as quais precisam ser eliminadas do corpo, tá bom? Então, a gente vai ter aqui amônia, né, ureia, ácido úrico, que vai ser retirado, vai ser secretado da corrente sanguínea para o túbulo contorcido distal. Após isso, a gente tem a eliminação ativa, né, dessas excretas, que são justamente essas substâncias que não vão servir mais para o nosso corpo e precisam ser colocadas para fora dele. Então, a gente vai ter tudo que foi produzido, né, durante todo esse processo aqui, que não vai servir para o nosso corpo, ele vai ser excretado. E, através do ducto coletor, vai se formar a urina, né, onde ela vai gotejar até pegar, né, seguir o caminho através dos ureteres, ser armazenado na bexiga e poder, posteriormente, ser eliminado pelo processo de micção, né, que é o processo de urinar. Oi, Toninho. Que foi, bebê? Então, o glomérulo, né, Sim, Fábio. Tudo que não prestar para o nosso corpo, né, de substâncias químicas, produtos tóxicos, ureia, amônia, ácido úrico, até a própria água, né, vai ser eliminada nesse processo aí da formação da urina pelos néfrons. Então, Samantha, isso pode variar um pouquinho, né, de acordo com o tamanho da pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa com 1,5 m, né, e uma pessoa com 2,20 m, né? Então, a quantidade de água para cada um vai variar um pouquinho, né? Lógico que não é questão de muitos litros, mas vai variar um pouquinho. Outra coisa que pode variar é a questão de você estar ou não numa atividade física, tá? Então, por exemplo, tem corredores de maratona que eles chegam a consumir, né, durante 1 hora, 2 horas, não sei quanto dura uma maratona, mas no processo ali de só um segundo, gente. Vai levar ele? Ele acordou. Tem 2 espinhos aqui. Uhum. Tchau, gostoso. Ó, gente. Toninho. Oh, meu Deus. Coisa linda. Vai dormir, vai. E se brinca com você amanhã. Não, gente, desculpa aí. Toninho precisa ir pra cama agora. Sim, aqui. Sim, Fábio tá apertando a eliminada da corrente sanguínea. O que é eliminada da corrente sanguínea? Por favor, reformula. Sim, em relação a quantos litros, né? Como eu estava falando, uma maratona pode ter indivíduos que consumam 3 litros de água, certo? Por quê? Porque ele está tendo uma perda muito grande de água do corpo, né, devido à regulação térmica, né, que vai estar ali a desidratação. Então, o exercício físico está fazendo com que ele acabe se prejudicando se não consumisse água. Então, ele precisaria tomar muita água para manter ali o funcionamento renal. A gente vai ver isso quando a gente estiver falando na questão da influência, né, na atividade física em relação ao consumo de água.
E aí a gente vai ter alguns fatores que vão justamente estar podendo influenciar nesse quesito, né, de malefício. Então, questão de se existe uma quantidade mínima, né, mínima não, uma quantidade limite, né, máxima de água, então seriam necessários em torno de 15 litros para sobrecarregar um rim, tá? Então, vejam que é uma quantidade muito alta. Então, fofinho, né, gente, Antônio? Então, existe uma quantidade muito alta de água para fazer com que seja nociva à nossa saúde. Mas existe, né? Se for em excesso, sim, vai fazer mal. Você vai sobrecarregar o funcionamento dos rins, que seria ali em torno de 15 litros. Mas, como eu falei, isso vai variar, né? Se você estiver numa atividade física muito intensa, se você, não que vá ser prejudicial, que vá atingir os 15 litros, né? Mas vai fazer com que você ali possa, durante um dia, tomar 3, 4 litros de água e outra pessoa tomar 1, 2 só. Tá? Isso vai variar de acordo, né? Se você está num ambiente muito quente, então vai ter alguns fatores que vão fazer, né, com que você precise consumir um pouco mais de água. Então, o glomérulo, né, ele vai ser responsável pela filtração do sangue. A velocidade dessa filtração é de 125 ml por minuto, né? Então, a corrente sanguínea, né, a circulação, ela está passando constantemente, e aí por minuto é retirado ali em torno de 125 ml para poder ser filtrado, né? E aí, quando ele for filtrado, uma parte vai ser reabsorvida pelo corpo, outra parte vai ser secretada da corrente sanguínea para o túbulo contorcido distal, né, para poder formar a excreta e ser eliminado. O túbulo contorcido proximal, ele vai ser responsável pela reabsorção de glicose, fosfato, sódio, bicarbonato, aminoácidos, água, entre outras substâncias íons. Ocorre a formação de bicarbonato pela enzima anidrase carbônica, que vai estar presente nas células tubulares proximais, que a gente vai ver a importância, né, e a influência disso mais para frente, quando a gente vê a questão da regulação dessa filtragem, tá bom? Então, a alça de Henle, ela vai ser responsável pela reabsorção, principalmente de água, né, na sua parte descendente, então naquela parte inicial, onde ela sai do túbulo contorcido proximal, então no que ela desce é a sua parte descendente, então ela vai ser, a principal função dela vai ser a reabsorção de água nessa parte. Já no final, que vai ser a parte ascendente, quando ela está indo em direção ao túbulo contorcido distal, aí a gente vai ter a reabsorção de sódio, potássio e cloreto, onde a gente vai ter ali um sistema que é chamado de sistema cotransportador sódio, potássio e cloro. Fábio está perguntando aqui: o metabolismo celular gera muitos subprodutos ricos em nitrogênio que precisam ser eliminados na corrente sanguínea? Sim, é exemplo da própria amônia, tá? Que a gente vai ter ali. O ácido úrico, tá? Entre outros, que podem sim estar sendo eliminados, tá? No nosso. Sendo excretados, tá? Que é a palavra correta. Então, o túbulo contorcido distal, a gente vai ter a ação de hormônios, onde a gente vai ter a aldosterona. A gente vai ver a função hormonal daqui a pouco, levando à retenção de sódio, cloreto e água, e aumenta a excreção de potássio e hidrogênio. Então, no túbulo contorcido distal, observem aí que a gente vai ter 2 íons extremamente importante, que a gente já falou anteriormente. Lembra que a gente já tinha falado sobre a questão da bomba de sódio e potássio, onde vai ser importante na regulação ali da função interna,
né, da célula, onde na bomba de sódio e potássio a gente vai ter o quê? O sódio entrando, né, e o potássio saindo através da bomba de sódio e potássio, onde a gente vai ter a utilização ali do ATP, né, que vai ser a adenosina trifosfato, onde vai ceder o fosfato para que dê energia necessária para a bomba poder excretar o sódio e entrar excretar 3, né, sódios e entrar 2 potássios. Então, vejam que aqui a gente precisa ter a regulação, né, dessa questão entre sódio e potássio também, tá? E no caso, a ação do hormônio, ele vai conseguir fazer essa regulação. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas só para que vocês entendam um pouquinho a relação dessa questão de sódio e potássio. Eu acho que todo mundo já ouviu falar na questão de que quando uma pessoa tem pressão alta, né, tem hipertensão, e aí ela toma uma medicação para regular a pressão, e aí essa medicação ela faz com que a pessoa urine mais. Por que isso acontece? A gente vai ver mais para frente, mas é justamente para poder estar eliminando o sódio ali para que mantenha a regulação, tá? Entre o sódio e potássio, para que não influencie no aumento da pressão arterial do indivíduo. Então, a gente aqui tem um resumo, deixa eu colocar a tela só vocês. Então, um resumo, tá? Do sistema urinário, onde a gente tem aqui ele macroscopicamente falando, onde temos os rins, né, o esquerdo e o direito. A gente vai ter os ureteres, a gente vai ter a bexiga, temos as glândulas suprarrenais, que como o próprio nome está dizendo, suprarrenal, porque ela fica acima dos rins, tá? A gente vai ter a bexiga e, por último, a uretra, né, que pode variar entre homens e mulheres. Então, nos rins, a gente vai ter aqui o funcionamento, né, vamos dizer assim, principal, né, das atividades do nosso sistema excretor, onde nestes 2 órgãozinhos, né, que são os rins, a gente vai ter o quê? A subunidade, né, que no caso é a subunidade microscópica, que vão ser os néfrons. Então, observem que os rins, eles são extremamente vascularizados, tá? Por quê? Porque o néfron, a gente tem até um esqueminha aqui, tá? Porque o néfron, ele vai precisar ter esse sangue passando para ele poder absorver ou repor, vamos dizer assim, né? Devolver, ele absorve ou devolve o que ele vai precisar para formar a urina ou que ele precisa, né, repor para o corpo, tá bom? Então, aqui no rim, né, só está aparecendo a gente tem a região do córtex renal e da medula. E aí, separando, né, a gente teria a região aqui da parte inicial do néfron, onde a gente tem a cápsula de Bowman, o glomérulo, tá? Os túbulos contorcidos, a gente vai ter na região cortical. E na região da medula, a gente vai ter aqui a alça de Henle. Então, pegando, né, a mesma imagem anterior, aumentando aqui, a gente consegue visualizar a questão da vascularização, como eu já havia dito, né? Ele é extremamente vascularizado para que possa justamente ocorrer durante todo o processo de funcionamento do néfron, de filtragem, de reabsorção, de secreção, de excreção. Então, tudo isso precisa estar tendo o sistema, vamos dizer assim, circulatório passando, tá bom?
Então, aqui em cima é só um exemplo, né, maior da anatomia do néfron, onde a gente vai ter a arteríola aferente, glomérulo, a saída do sangue pela arteríola eferente, a gente vai ter a cápsula de Bowman envolvendo aqui o glomérulo, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. Então, aonde ocorre cada processo, vamos dizer assim, né, do funcionamento dos néfrons. Então, a gente vai ter a arteríola aferente chegando no glomérulo, onde a gente vai ter o processo de filtração. Então, o sangue vai estar passando aqui para o lúmen da cápsula de Bowman para ser filtrado, tá? Logo em seguida, né, no túbulo contorcido proximal, a gente vai ter a absorção, que no caso é do lúmen, ou seja, do néfron para a corrente sanguínea. E também a gente vai ter a secreção, que é do sangue para o néfron. A questão da reabsorção, ela vai continuar na alça de Henle, lembrando que na sua porção descendente, a gente vai ter principalmente aqui a água sendo reabsorvida. Durante todo o processo, a gente vai ter reabsorção de substâncias, íons, tá? Secreção também aqui no túbulo contorcido distal. E por último, a gente vai ter um processo de excreção, que vai ser do lúmen, ou seja, do néfron, para o meio externo, que seria através, né, do ureteres, bexiga e uretra. Então, a gente vai ter uma continha aqui para fazer, tá? Para a gente entender o quanto, né, de soluto é excretado. Então, a excreção urinária de uma substância depende da sua filtração, da reabsorção dela pelo corpo e da secreção, né, da corrente sanguínea para o néfron novamente. Então, a continha é o seguinte: a quantidade filtrada, né, que é o que chega ali através do sangue para o néfron, menos a quantidade reabsorvida. Então, a gente pode usar esse esqueminha aqui, né? Um exemplo, volume de plasma que entra na arteríola aferente, ou seja, que está chegando, foi 100%. Tá? Só que não é 100% que vai ser excretada, uma parte dela vai ser reabsorvida. Então, dentro desses 100%, 20% do volume é filtrado, tá? Então, a quantidade filtrada aqui, 20%, 80% sai na arteríola eferente, vai para todo o corpo e volta novamente e fica nesse ciclo. Mais de 19% do líquido, ele é reabsorvido, tá? Então, a maior parte do que entrou aqui no néfron, ele vai ser reabsorvido, né? Então, vai ficar bem pouquinho. Só que aí, a gente vai ter, né, mais de 99% do plasma que entrou nos rins, eles vão estar retornando para a corrente sanguínea. Por quê? Porque boa parte do nosso sangue é necessário para o nosso corpo, certo? E aí a gente vai ter um outro número aqui para a continha, que é a quantidade que foi secretada. Então, reforçando, a quantidade que foi filtrada, menos a quantidade que foi reabsorvida, mais a quantidade que foi secretada, que é o que saiu, né, dos vasos e voltou aqui para o néfron, vai ser a quantidade excretada de soluto. Então, menos de 1% do volume ele é excretado para o meio externo. Por isso que é tão importante, né, a gente manter ali o equilíbrio do nosso corpo, mantendo ali a nossa hidratação
entre, né, o consumo alimentar equilibrado para que a gente possa ter o funcionamento correto aí dos nossos rins, né, além de todos os outros nossos sistemas que precisam estar em equilíbrio. Então, o que principalmente, né, entra e sai em cada parte. Então, a gente vai ter o glomérulo, onde vai estar sendo filtrado aqui, né, entrando o plasma, com substâncias e água, íons, tá? Glicose, aminoácido, entre outros. E aí, ele vai passar para o túbulo contorcido proximal. Então, nesse túbulo contorcido proximal, né, a gente vai ter a reabsorção para o nosso corpo de glicose, aminoácidos, cálcio e principalmente água, né? A alça de Henle vai ser responsável por mais, né, reabsorção de água. Já na parte da alça ascendente, a gente vai ter aqui, né, o cloreto de sódio sendo absorvido, tá, para nossa corrente sanguínea. Então, e água, né? A água o tempo todo ele vai ser sendo reabsorvido, principalmente quando a gente está desidratada, tá? Então, quando a gente está desidratado, a gente vai ter nossa urina muito concentrada. Por quê? Porque o pouquinho de água que tinha aqui, o corpo ele vai tentar reabsorver para poder manter as funções, né, vitais, as funções normais do nosso corpo. Então, a água, se a gente consome, né, ela para manter o equilíbrio do nosso corpo, que é em torno ali de 2 litros de água por dia, então a gente vai ter os nossos rins sem ficar sobrecarregados, sem ter que absorver qualquer gotinha de água que tem ali, porque você está com pouca água no seu corpo. E aí a gente tem o outro processo aqui, né, que seria a questão de você ter, vamos dizer assim, uma resistência, tá, em relação à circulação, ao fluxo sanguíneo que vai estar chegando ali no néfron, tá bom? No caso, né, no glomérulo. Então, quando a gente vai falando de TGF, a taxa de filtração glomerular, e TSR é o fluxo sanguíneo renal, tá bom? Então, o que é que a gente tem nessa primeira imagem aqui? Então, o fluxo renal e a taxa de filtração glomerular, elas mudam se houver uma resistência nas arteríolas que, porventura, mudem também, tá? Então, o fluxo sanguíneo que chega até os rins, tá? No caso, né, especificamente aqui é o glomérulo, ela vai ser influenciada se houver ou não uma resistência, ou na arteríola aferente ou na arteríola eferente. Então, vamos supor que exista uma resistência na arteríola aferente, né? Ou seja, uma vasoconstricção da arteríola vai fazer com que ocorra o quê? Vai aumentar a resistência e diminuir o fluxo sanguíneo renal. Por quê? Porque se eu estou criando um bloqueio aqui, não vai passar a quantidade de sangue que deveria, ok? Vai aumentar também a pressão sanguínea capilar e a taxa de filtração glomerular, tá? No caso aqui, vai haver uma redução. Por quê? Porque a pressão sanguínea diminuiu, tá? Então, eu criei uma resistência na arteríola aferente, ou seja, eu criei uma resistência no sangue que está chegando, então vai chegar pouco sangue, né? Então, a pressão no capilar vai ser diminuída. Com isso, eu tenho uma redução na taxa de fluxo glomerular. Já no outro exemplo aqui, eu tenho o quê? Ao invés de eu ter uma resistência na arteríola aferente, que é a que traz o sangue, eu vou ter uma resistência na arteríola eferente, naquela, né, que o sangue vai estar saindo do néfron. E aí, a gente vai ter o quê?
está entrando sangue, certo? Então, houve um aumento do fluxo renal aqui, tá? Do fluxo sanguíneo renal. A gente vai ter um aumento da pressão sanguínea e um aumento da taxa de filtração glomerular. Por quê? Porque aqui está bloqueado. Então, se eu estou bloqueado aqui, seria fazer uma analogia aqui com vocês. Eu pegar um balão cheio de água e aí eu faço um furinho nele. Vamos supor que eu tenha a boca, né, onde eu coloquei a água, e eu faço um furinho. Se eu não tivesse segurando a boca, ele estaria saindo a quantidade de água, né, de forma natural. Agora vamos supor se eu fechar a boca ali, né, e apertar aquela bexiga, ela vai sair com mais força pelo furinho. Então, eu aumento aqui a pressão sanguínea, tá, que vai estar sendo exercida aqui nessa região do glomérulo, fazendo com que saia, né, mais para ocorra um aumento na taxa de filtração glomerular, fazendo com que passe mais plasma, né, substâncias aqui para filtragem no glomérulo. E aí eu pergunto para vocês, o que acontece, né, a pressão sanguínea capilar, a taxa de fluxo glomerular e o fluxo sanguíneo renal quando a arteriolar aferente é dilatada, né? Então, o que acontece quando isso ocorre? A gente vai ter qual processo, vamos dizer assim, ocorrendo aqui, fazendo com que influencie, né, como eu posso dizer, que influencia esse fluxo, né, de filtragem. Vocês têm alguma ideia para responder essa pergunta? Então, só para dar uma revisada, tá, no que a gente falou agora há pouco. Bom? Deixa eu... Então, a pressão sanguínea ela vai estar fornecendo uma pressão hidrostática que vai estar impulsionando a filtração do glomérulo, tá? Logo, a gente vai ter, né, parece que seria interessante, né, assumir que se a pressão sanguínea aumenta, a taxa de filtragem glomerular aumentaria. E se a pressão sanguínea diminuir, a taxa de TFG, né, a taxa de fluxo glomerular, diminuiria. Entretanto, né, a gente viu que não é necessariamente o que ocorre. Ao invés disso, a taxa de fluxo glomerular é notavelmente constante em uma ampla faixa de pressões sanguíneas. E aí a gente tem, contanto que a pressão arterial média do fluxo fique entre 80 milímetros de mercúrio e 180 milímetros de mercúrio, essa taxa é em média 180 litros por dia. Então, a TFG, né, a taxa de fluxo glomerular, ela é controlada primariamente pela regulação do fluxo sanguíneo nas arteríolas. Como a gente estava falando agora há pouco, se a gente tiver ou não resistência, vai influenciar, né, a taxa de filtragem ali. Gente, quando eu estou falando taxa de filtragem glomerular, taxa de fluxo glomerular é a taxa de filtragem, tá? Então, quando essa taxa de filtragem glomerular ela é controlada, né, pela regulação do fluxo sanguíneo na verdade, ela vai ser controlada pela regulação, né, desse fluxo dessas arteríolas. Se a resistência global das arteríolas renais ela estiver aumentando, então o fluxo sanguíneo renal
vai diminuindo. E o sangue vai ser desviado para outros órgãos. Por quê? Porque você criou uma resistência ali. Vamos pensar numa mangueira. Uma mangueira que a gente ligou ali o registro, né, e ela está saindo água. Vamos supor que ela tivesse vários furozinhos, mas como a pressão da água, né, tá ali constante, ela tenderia a sair, né, até o final. E nos buraquinhos que ela tivesse, sairia pouco. Agora, vamos supor que eu coloco o dedo ali na saída principal da mangueira. O que é que vai acontecer? Todos os outros buraquinhos iriam aumentar a pressão da água, né, fazendo com que eles saíssem com mais força. Então, o efeito do aumento da resistência sobre a taxa de filtragem glomerular, entretanto, depende de onde a modificação vai ocorrer, que foi o que a gente estava falando. Se vai ser na arteríola aferente ou se vai ser na arteríola eferente. Então, se a resistência aumenta na arteríola aferente, a pressão hidrostática vai diminuir no lado glomerular, né, onde está tendo ali a constricção. Ou seja, depois, né, onde ela foi constricta, né, onde houve interrupção ali do fluxo normal, ela vai diminuir. Isso se traduz em uma diminuição dessa taxa de filtragem glomerular. Por quê? Porque está vindo menos sangue até ali. Se a resistência aumenta na arteríola eferente, o sangue vai fazer o quê? Vai ficar represado, né? Ele vai ficar preso, não vai ter para onde sair. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai ter a pressão hidrostática nos capilares glomerulares aumentando. O aumento da pressão glomerular aumenta a taxa de filtragem glomerular. Então, modificações opostas ocorrem com a diminuição da resistência nas arteríolas aferentes ou eferentes. A maior parte da regulação vai ocorrer devido a influências justamente na arteríola aferente, ou seja, naquela que vai estar trazendo o sangue para o nosso corpo, certo? A taxa de filtragem glomerular, ela está sujeita, na verdade, à autorregulação, né? Então, ela precisa ali ter o seu controle, certo? É importante para ela ter ali vamos dizer assim, uma noção, né, do que está entrando ou saindo, né, a pressão que está fazendo com que aquele sangue ali esteja entrando ou saindo. Então, essa autorregulação é um processo de controle local, né, no qual o rim mantém essa taxa de filtragem glomerular relativamente constante frente a flutuações normais da pressão sanguínea que a pessoa pode vir a ter durante o dia a dia dela. Uma função importante da autorregulação dessa taxa de filtragem glomerular é proteger as barreiras de filtração da pressão sanguínea alta que pode danificá-las. Não entendemos completamente como que ocorre esse processo de autorregulação, mas atuam vários mecanismos, tá? Que vão fazer com que haja essa regulação para que o corpo não acabe se prejudicando, né, devido a algo momentâneo que porventura esteja ali recebendo uma influência, né, de uma alteração da pressão sanguínea. Então, Samantha, quando não há mais essa filtragem, o que se faz? Na verdade, se você não está tendo essa filtragem, significa que seus rins pararam, certo? Significa que você precisa de uma hemodiálise, tá? Então, até é interessante, a gente vai falar isso um pouco mais para frente na aula, não hoje, porque não dá tempo, né? Mas em relação a esse conteúdo de sistema escritor, tá? É a questão da hemodiálise, tá? Onde a máquina de hemodiálise ela vai funcionar justamente fazendo o que os nossos néfrons deveriam estar fazendo. Então, todo esse processo de filtragem, secreção, né, excreção,
que o nosso corpo, né, naturalmente faz quando a gente tá saudável, vamos dizer assim, ele não vai ocorrer se você tiver, né, problemas nos rins, uma falência ali dos seus rins, e aí precisa que você, né, o seu sangue, ele passe por uma máquina, que no caso é a conhecida, né, máquina de hemodiálise, onde essa máquina ela vai estar fazendo a função que o rim deveria estar fazendo. Algumas pessoas que necessitam, né, fazer esse tipo de procedimento, vamos dizer assim, né, de procedimento não, desculpem, de tratamento, né, de hemodiálise, eles algumas vezes é temporário, né, enquanto aguardam um transplante de rim. E assim, se você entrou num processo de hemodiálise, não tem mais volta, vamos dizer assim. A questão é a frequência, né, de acordo com o comprometimento renal que você tenha, a frequência que você vai precisar ir fazer essa filtragem, tá? Então, tem gente que vai várias vezes durante a semana, porque o comprometimento já está bem grave, e aí fica horas fazendo hemodiálise, tá? Então, por isso que quando se fala, né, em que uma pessoa ela precisa de hemodiálise é porque realmente a função renal não está mais funcionando, né? E é um tratamento muito, além de ser a questão incômoda, né? Porque você vai ter que ficar ali todo o tempo sentado, né? Recebendo ali todo aquele tratamento. Tem a questão de você não ter o funcionamento correto do seu corpo, de você também ter que disponibilizar várias horas para poder fazer isso, né, fazer esse tratamento. Então é algo bem complexo, e que às vezes, né, com a compatibilidade, né, algumas pessoas elas conseguem receber um transplante e aí não precisam mais estar tendo a necessidade, porque o rim que ela recebeu, né, se deu tudo ok com a cirurgia, não houve rejeição nem nada, a pessoa vai ter o funcionamento normal, né, graças àquele rim que foi doado, tá? Então, diferente, por exemplo, de um marca-passo, né, que a gente já falou lá na parte do sistema circulatório, né, que a gente falou da parte cardíaca do coração, que a gente tem um impulso elétrico, né, e a gente tem o nódo sinatrial, que seria o nosso marca-passo natural, onde ele dá o início do impulso elétrico para seguir todas as ramificações ali, né, e estímulos necessários para as contrações dos músculos cardíacos. A gente conseguiu, né, criar e desenvolver um instrumento que pode simular isso, que é o marca-passo que, né, algumas pessoas precisam para colocar ali no coração e fazer o coração bater e funcionar adequadamente. Já com os rins, a gente ainda não conseguiu, né, fazer com que você possa, vamos supor, implantar algo dentro do corpo para substituir a função do rim, né? Então, o que se consegue hoje é de forma artificial, mas externo, né? Então, é uma máquina que você vai ficar ali, né, ligado até ela, seu sangue vai ficar passando na máquina, e aí o sangue sai de você, vai para a máquina, é filtrado e volta, e fica aí durante horas, né? Fabrício está perguntando aqui, dura quanto tempo? Depende do caso, Fabrício. Tem gente que vai uma vez por semana, 2 vezes, 3, aí cada vez que vai, passa 2 horas, 4, 8. Isso é relativo, vai depender da gravidade do caso individual, tá bom? Fábio, não. Quando se tem só um rim, a pessoa pode viver, tá? Normalmente, sem ter complicações, sem ter comprometimento do funcionamento adequado, tá? Nesse processo, vamos dizer assim, né? De filtragem. Ela consegue sobreviver sem problema nenhum, tá bom?
a questão de viver só com um rim é se aquele rim falhar. Porque assim, todos nós normalmente, né, temos 2 rins. Eu falo normalmente porque, por exemplo, eu tenho um tio que ele nasceu só com um rim. Só foi descobrir quando ele já estava com 70 e poucos anos de idade, né? Então, porque foi fazer uns exames, acabou infelizmente descobrindo que tinha um câncer, né? Mas graças a Deus se curou, tá bem. Mas a pessoa pode sim viver só com um rim e muito bem, sem nem saber, né, que tinha só um rim. O problema é se ele falhar, como eu estava dizendo. Então, quem tem 2 rins, se um deles falhar, né, não necessariamente os 2 vai ter problema ao mesmo tempo, tá? Você pode ter comprometimento de um e do outro não. Então, se um falhar, você pode até tirar, né, dependendo da gravidade dele, você pode tirar aquele que tá ruim e deixar o outro funcionando. O problema é que quem só tem um, como aquele velho ditado que diz, né? Quem tem 2 tem um, quem tem um não tem nenhum, porque se precisar, a situação vai ser mais grave. Gente, já estamos no horário da nossa aula. Eu peço desculpa, tá? Pela internet, infelizmente, né? É algo que não depende de mim. A aula vai ficar gravada, tá? Eu vou ver se aqui vai ficar disponível no YouTube, se ela vai estar completa. Caso contrário, eu coloco essa outra que eu gravei aqui, tá bom? Porque enquanto eu tô dando aula, eu gravo também pelo programa. Já caso ocorra intercorrências como essa, né? A gente possa não ter a perda da aula, tá bom? Para as pessoas que não puderam assistir no ao vivo. Então, fiquem com Deus. Até amanhã. Se cuidem. Tá? Espero que vocês estejam todos bem. E aí a gente continua a nossa aula de fisiologia aqui na regulação da pressão, tá bom? Então, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Deu para absorver? É complexo, por isso que eu tô indo bem devagar, falando mais de uma vez, para que vocês consigam fixar melhor, tá? Então eu vou mostrar outras figuras amanhã, tá? Vou relembrar alguns trechos, porque realmente a questão do funcionamento dos rins, ela precisa ter um pouquinho mais de atenção, ela é um pouquinho mais detalhada em relação ao que a gente já tinha visto até agora. Bom, então, boa noite, pessoal. Até nossa aulinha de amanhã. Eu vou tentar verificar se a internet vai ficar ok, tá? De manhã eu vejo se a internet tá boa, se tá tendo oscilação. Qualquer coisa eu já deixo ela gravada, porque aí, como eu acho que eu já fiz em outra aula, né? Deixo ela gravada, porque aí ela não vai estar sofrendo influência, né, da oscilação aí da internet, tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Boa noite e até amanhã. Não esqueçam de fazer a inscrição na jornada, tá? Ainda dá tempo, tá bom? Tchau, tchau.